Você já se imaginou com os poderes do Homem-Aranha? E se essa transformação não fosse bem o que você esperava, por conta de você reencarnar como uma aranha? Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar So Ellen Spider So What, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Começamos em mais um dia normal de aula, quando subitamente uma explosão acontece, e Kumoko desperta no corpo de uma aranha recém-nascida, presenciando as várias irmãs cometendo canibalismo. Assustada com a situação, ela foge dali dando de cara com a gigantesca aranha que era sua mãe, e que estava se alimentando dos filhotes. Por isso, Kumoko corre para o mais longe possível. Analisando a sua situação, a jovem conclui que tinha reencarnado em outro mundo, que nem nos jogos de RPG, e decide usar todos os seus pontos de habilidade para adquirir a habilidade de avaliação. Porém, após testar um pouco o novo poder, a garota acha que aquilo foi um desperdício, e começa a sentir bastante fome, por não ter comido nada desde que nasceu. Nessa hora, Kumoko se dá conta de que como uma aranha ela podia produzir teia para capturar presas, só que o esforço para criar os fios acaba deixando ela fraca, e Kumoko é obrigada a se alimentar de um dos seus irmãos para ter energia. Isso a faz ganhar o título de comedora de irmãos, junto com duas habilidades, Tabu e Magia Herege. Mais tarde, Kumoko descobre que suas teias conseguiram capturar um sapo venenoso, e após uma dura batalha onde a aranha recebe vários ferimentos devido ao veneno do sapo, ela consegue vencer o rival, a deixando bastante satisfeita. Em paralelo, em uma cerimônia de boas-vindas à escola do reino Analate, conhecemos dois reencarnados, Shun, que agora é filho do rei Analate, e Katia, que era filha de um grande duque. E em sua vida anterior, Katia era um bom garoto, o que arrancava boas risadas de Hugo, outro reencarnado que agora era o herdeiro do Império Hexen. Em seguida, conhecemos a professora deles, que agora vivia como a elfo Filimos Harifenas, a aluna Yuri Ulen, e uma moça reencarnada que voltou como um dragão chamado Feirone. E aí descobrimos que todos eram da mesma turma, que tinha sido explodida no início do anime. Ali também somos apresentados à irmã de Shun, Sue Analate, que não era uma encarnada assim como os demais. Nesse instante, Filimos revela que atualmente, além deles, ela tinha um conhecimento de outros 11 alunos reencarnados, que estavam no reino dos elfos, faltando localizar o resto da turma. Então voltamos no tempo, para ver uma garota chamada Wakaba Hiro, sofrendo bullying de uma outra estudante, tudo porque ela era uma gamer que vivia isolada do mundo. E pulamos para Shun conversando com Hugo, sobre Julius Zangananalate, o irmão mais velho de Shun, que era o maior guerreiro do mundo, e Hugo disse que ele tomaria esse posto. Nessa hora também descobrimos que Fei, o familiar de Shun, era a moça que fazia bullying com Wakaba Hiro, motivo pelo qual a garota concluiu que estava sendo punida por ser a única ali encarnada como um animal. Aí ela questiona Filimos se eles já tinham encontrado o Akaba, mas a elfo responde que não. Já a aranha continua caçando sapos para evoluir os seus status, descobrindo também que sua aparência evoluía conforme ela subia de nível, e as suas feridas eram curadas. E ela consegue melhorar as suas habilidades de presa venenosa, resistência a veneno e teia de aranha. Mais tarde, a aranha encontra um cara preso em suas teias, que consegue escapar ao incendiar os fios, mas deixa cair um grande ovo de dragão. E Kumoko tenta quebrá-lo de todas as formas, porém não tem sucesso, e só o que consegue é evoluir a sua habilidade de avaliação. Com isso, ela descobre que ainda não era forte o suficiente para quebrar o ovo, e resolve guardá-lo por hora. Contudo, mais homens retornam para buscá-lo, colocando fogo na casa feita de teias que Kumoko havia construído, e a obrigando a fugir. Frustrada por ser fraca e não poder lutar, a aranha resolve se fortalecer ainda mais, enfrentando diversos inimigos. Desse jeito, ela sobe para o nível 10 e evolui, podendo fazer duas escolhas: evoluir para uma Taratect caçula ou uma Taratect pequena. E após pensar com cuidado, ela decidiu evoluir para uma Taratect pequena e desmaia no processo. De volta à cidade, Shun tenta animar Fei mostrando um livro sobre as evoluções que os dragões como ela poderiam atingir, mas isso não adianta de muita coisa. Já no labirinto, Kumoko desperta, percebendo que nada tinha mudado em sua aparência, só em seus status. Porém, ela não tem tanto tempo assim para aproveitar as suas novas habilidades, já que um grupo de homens surge lhe atacando. E aí, ao fugir, ela se depara com vários monstros, conseguindo escapar por pouco das ameaças, deixando que os humanos lidem com eles. Infelizmente, Kumoko tropeça em um buraco, caindo mais fundo no labirinto. De volta ao reino de Analate, Yui informa a turma que eles irão realizar um exercício prático de magia na mata ocidental da academia. E aí vemos que a moça agora era uma seguidora fervorosa da religião da palavra de Deus, tentando pregar para Shun e os demais durante uma conversa. Já do lado de fora, a turma aprende magia d'água, e Hugo se mostra bastante competitivo, querendo sempre superar a todos, principalmente Shun. E isso leva a usar magia de fogo, embora a aula prática seja focada em magia d'água, e Hugo acaba sendo repreendido pelo professor. É então que a classe é atacada por um dragão da terra, e o sensei vira cinzas ao tentar enfrentá-lo. E aí Hugo vê naquilo a oportunidade de aparecer para os demais, porém nada consegue fazer diante do poderoso dragão. Assim, Shun resolve entrar em cena junto com Yuri, Katia e Su. Contudo, eles não são pares para o lagartão, e só conseguem dar conta do dragão quando Fei o ataca. Dessa forma, o ser é finalizado, e Fei fica bastante chateada, pois ao olhar o status dela, os demais percebem que
agora ela tinha um título de comedora de parentes, chegando à conclusão de que o monstro deveria ser um parente dela. Já no grande labirinto de Elrow, vimos que o nível inferior tinha monstros ainda mais poderosos, e Kumoko fica apavorada com eles, principalmente com o dragão da terra Araba. Por isso ela decide que se esconderia o máximo que pudesse, desenvolvendo a habilidade de se esconder. E aí, ao ficar desesperada por comida, a aranha decide comer um dos numerosos gastrushes que haviam por ali, e quase morre por conta do gosto ruim, e por causa dos danos que a carne do bicho causava. Mais à frente, ela se depara com um macaco e acaba lutando contra ele, se saindo vencedora e comendo a carne do bicho. O problema é que antes de morrer, o macaco soltou um grito que alertou seu bando. Então, logo Kumori está cercada pelas criaturas, lutando contra os bichos por não ter escapatória, sendo ferida diversas vezes e sendo curada conforme evoluía. Até que macacos mais evoluídos aparecem e dão muito prejuízo para ela, que usa suas teias e um pouco do seu veneno para finalizar os seres, se saindo vencedora mais uma vez. E aí a aranha consegue subir para o próximo nível, mas rapidamente é obrigada a voltar, ao se ver cercada pela lava e ser perseguida por um cavalo marinho que emerge do líquido escaldante. Lamentando por ter fugido mais uma vez, Kumoko monta uma casa e continua com a sua caçada para evoluir, antes de atravessar o nível da lava e chegar até o lado de fora. Depois ela compra com seus pontos a habilidade de soberba, que lhe concede o título de governante, que dá a ela a magia do abismo, mas a aranha era incapaz de fazer magia, então não adiantou de nada. Em paralelo, vemos que Faye havia evoluído, e por isso tinha se tornado bem maior e mais poderosa. Contudo, aquilo não parecia fazer ela muito feliz. Durante a aula, Yuri vai novamente até Shun tentar convertê-lo à sua religião, e fala que se conhecesse alguém que possuísse a habilidade tabu, essa pessoa deveria ser finalizada, pois para a igreja elas eram impuras. Isso deixa Faye bastante preocupada, já que ela possuía o tabu desde que ajudou a derrotar o dragão da terra, que era seu parente. Voltando a Kumoko, ela está tentando descobrir como usar a magia a partir de suas habilidades disponíveis, se preparando para enfrentar o fogo novamente. Nessa hora, um poderoso dragão da terra surge e a obriga a fugir dali e entrar no nível da lava. Sem ter o que fazer, ela decide enfrentar o cavalo marinho e o vence facilmente, por conta do ser não ser tão rápido e nem muito inteligente. Após isso, ela devora o bicho, mas percebe que algo ainda maior estava à espreita, por isso resolve dar linha na pipa. Só que antes que ela se afaste, Kumoko é atacada por dois peixes gigantes. Ela então experimenta alguns truques novos, incluindo adicionar veneno e resistência ao fogo ao seu fio de teia, derrotando um dos peixes ao jogar uma bolha de veneno em sua boca gigante. E vendo o companheiro sendo derrotado daquela forma, o outro peixe gigante recua. Sentindo-se um pouco mais segura, ela então decide comer o monstro e começa a chorar de emoção, pois o peixe era maravilhoso. Feliz por enfim estar comendo algo saboroso, ela lamenta ter deixado o outro peixe ir embora, e fica cantarolando sobre como comeria os bichos até eles entrarem em extinção. Dali passamos para Julius, junto com um grupo de aventureiros caçando um monstro-aranha no labirinto, ao mesmo tempo em que Kumoko estava enfrentando uma enguia, e percebe que poderia prever alguns instantes no futuro. Usando essa habilidade, a aranha consegue se livrar dos ataques do bicho, e finalizá-lo com suas bolhas de veneno, que estavam cada vez mais poderosas. Então Kumoko evolui, e para se proteger durante o processo de transformação que ela passaria, a aranha usa o corpo da enguia como abrigo. Aí, quando ela sai lá de dentro, vemos que Kumoko tinha passado por uma transformação física dessa vez, ficando com as suas garras bem mais afiadas, e aumentando em muito as suas habilidades. Nesse instante, a aranha começa a se deliciar com a carne de enguia, e assim que termina, ela começa a conversar com um outro eu, que tinha nascido porque ela havia ganho habilidades de mentes paralelas. Já Julius e seu grupo são atacados por 3 Taratec maior, que estavam escoltando o vestígio do pesadelo, a aranha monstruosa que eles tinham ido enfrentar. E após uma batalha intensa, onde o vestígio do pesadelo se mostrou um adversário bastante difícil, por conta da sua enorme velocidade, Julius e os amigos dominam um confronto. Porém, antes de finalizar o bicho, o herói percebe que ele estava com medo de algo, e fica bastante curioso com aquilo. De volta a Kumoko, ela recebe a habilidade chamada de Olhos Maléficos, e fica muito feliz com aquilo, testando um novo poder em um sapo, o finalizando. Já na cidade, Shun, Katia e Faye estão conversando com a Sensei Philimos, descobrindo que dos 26 alunos que existiam em sua turma, 19 tinham as suas localizações conhecidas, 4 haviam falecido e 3 estavam fora do alcance. E aí, quando os jovens questionam a professora mais sobre esses 3, Philimos se recusa a falar, dizendo que era um segredo que os alunos saberiam na hora certa. Em seguida, a classe deles é levada para um treinamento de campo, onde deveriam acampar nas montanhas, e vemos que Hugo estava com bastante inveja de Shun, por ele ter ganho o respeito de todos ao ter derrotado o dragão da terra. E a raiva dele era tanta que o cara armou um plano para finalizar Shun e os demais estudantes durante a excursão. Por sorte, ele foi detido pela Sensei Philimos, que além de frustrar os planos dele, retirou parte do seu grande poder. Já no labirinto, Kumoko recebe uma nova habilidade do administrador D, e fica curiosa com aquele nome, imaginando que alguém deveria estar lhe observando. A aranha também começa a achar que talvez estivesse dentro de um jogo, e ela fosse na realidade somente um personagem. À noite, Hugo está em seus aposentos prometendo vingança contra a Elfo Philimos, quando uma mulher misteriosa surge, dizendo ser uma reencarnada e oferecendo ajuda a ele.
e o valentão aceita sem pensar nas consequências. No dia seguinte, Shun fica pensativo sobre sua vida passada, ao se recordar de uma aula ao ar livre que tinha tido, mas ele logo sai desse devaneio quando Katia e Yuri começam a pressionar a Sensei Filimos a contar mais sobre seus colegas. Enquanto isso, Kumoko resolve ignorar o lance do administrador D e vai aprender magia com a ajuda de sua mentalidade paralela, quando aumenta o seu status e uma nova personalidade surge. Só que a aranha não tem tempo para conhecê-la, pois um dragão de fogo que já parecia meio baleado surge, e mesmo não estando em seu máximo começa a dar um grande prejuízo em Kumoko. E durante essa luta, a aranha evolui mais uma vez, ganhando uma nova mentalidade paralela, só que ela não é de muito ajuda, e a aranha acaba encurralada pelo dragão. Já na cidade, Faye questiona Filimos mais uma vez sobre o paradeiro de Wakaba, pois estava bastante interessada nela, e a Sensei revela que a moça havia falecido. Mais tarde, Julius retorna para a cidade, se encontrando com Su e Shun. Contudo, eles não têm muito tempo para aproveitarem um encontro, pois o cara já estava partindo de novo. Ele iria combater alguns demônios que estavam agindo de forma suspeita, próximo ao Império de Rezend, mas promete que logo voltaria para os irmãos. Nessa hora, também ficamos sabendo que o cachecol que Julius usava tinha sido feito por sua mãe, com teias de Taratec, que tinham sido encontradas no mesmo dia que o ovo do qual nasceu Faye. Logo, os irmãos se despedem e pulamos para Kumoko, usando uma ilusão para bater o dragão, acabando por perder uma pata no processo. No entanto, aquilo não funciona como ela pensou, e o lagartão ressurge. A luta se desenrola por mais um tempo, com os dois chegando à exaustão, e o dragão resolve fazer um ataque direto, se aproveitando do seu tamanho. Só que ele não contava que a aranha fosse boa de briga e vencesse o mano a mano. E aí, Julie de Studies percebe que o dragão havia sido vencido e vai até o labirinto, surpreendendo Kumoko, que fica sem reação ao perceber que não conseguia analisar o status dele, por conta do cara estar em outro patamar. Só que ela não entende nada do que ele fala, e por algum motivo a aranha não se sente ameaçada por ele. É aí que um telefone surge do nada, e Julie de Studies o atende, indo embora logo a seguir. Depois, a voz de uma mulher começa a falar com Kumoko, se identificando como a administradora D. A voz diz que era um deus maligno daquele mundo, que adora ver as pessoas sofrendo, por isso sempre observava Kumoko. Contudo, a voz não dá muitos detalhes para a aranha, e desliga a ligação quando ela tenta obter mais detalhes sobre aquele mundo. Já no reino demoníaco, o Conselho dos Demônios se reúne para debater sobre a guerra iminente, e a Rei Demônio Ariel ordena que finalizem o herói Julius. E aí voltamos ao reino Analate, onde Shun recebe o título de herói, assim como o poder da luz sagrada. E aí ele fica horrorizado, ao perceber que aquilo só poderia acontecer porque o portador dessas responsabilidades havia sido finalizado, e ele desaba pela morte do irmão mais velho, a quem Shun idolatrava. Momentos depois, o rapaz está na presença de seu pai, o Rei Midas, e seus outros irmãos, Ciris e Leston, e ficamos sabendo que dos 8 fortes atacados pelos demônios, 4 foram tomados, e que uma das fortalezas restantes era o Forte da Zarro, que era comandado por Ronand, o mago mais poderoso do reino e ex-mentor de Julius. Nessa hora também ficamos sabendo que a rainha Taratec tinha surgido para ajudar os demônios, sendo peça fundamental na derrota de um dos fortes. E aí o Rei Midas resolve manter segredo sobre a morte de Julius e manda que Shun se prepare para assumir o manto de herói, deixando a academia. Dali pulamos para Ronand relembrando seu encontro com o pesadelo do labirinto há 15 anos atrás, ocasião na qual ele e seu esquadrão quase foram dizimados pela criatura. No presente, Kumoko está bolada, porque alguém quase destruiu o lar que ela havia montado, mas por sorte ela conseguiu colocar os caras para correr, colocando um rastreador neles para que descobrisse a saída dali. E nessa, o seu status tabu subiu para o nível 10. Um mês se passa, e vemos que desde que o tabu chegou ao nível 10, a cabeça de Kumoko foi inundada por diversas informações, que a fizeram concluir que o mundo caminhava para o caos, e por isso ela resolve fazer algo a respeito. Só que antes, a aranha decide se fortalecer ainda mais para tirar um X1 com um dragão da Terra Araba, de quem havia se borrado de medo. Já na cidade, Shun se mostra um pouco preocupado por carregar o legado do irmão, e Faye, na intenção de ajudar, se oferece para que os dois formem um vínculo. A princípio, o cara discorda, mas no fim das contas aceita. Assim, eles formam um tal laço, e Faye volta a ser um ovo, enquanto passa por uma evolução. Mais tarde, Hirance, um dos companheiros de Julius, retorna são e salvo, contando que aquele feito tinha sido graças a uma pena de Fênix, que permitia ao portador vencer a morte uma vez. E ele fala que isso tinha sido uma cortesia de Julius, que tinha dado a pena para ele por conta do cara estar na linha de frente. Só que isso acabou custando a vida do herói. Além disso, Hirance fala que após ele e os companheiros vencerem todos os inimigos e estarem prestes a fazer o comandante rival se render, uma mulher toda de branco chegou. Ela lançou sobre eles um ataque necrosante, que é tão devastador que torna pó quem é atingido. A seguir, ele entrega o cachecol de Julius para Shun, e o rapaz fica bastante motivado para manter vivo o sonho do irmão, e a determinação dele é tanta que Hirance se oferece para lutar ao seu lado. De volta ao labirinto, Kumoko considera que estava pronta e parte para cima de Araba, antes de enfim sair debaixo da terra. Aí ela usa tudo o que aprendeu até aqui, iniciando uma batalha intensa que se desenrola por um tempo, até que o Araba cai vencido, e Kumoko cai do outro lado bastante ferida. É então que o dragão se mostra
feliz por ter vencido, e isso revolta Kumoko, por não entender o porquê dele abrir mão da própria vida tão facilmente. A seguir, Araba desaparece, e a aranha evolui, curando as suas feridas como das outras vezes. Já no reino demoníaco, vemos Ariel contando para Balto sobre a vez em que enfrentou um dragão da terra, e sobre o fato deles serem criaturas bastante orgulhosas, que com certeza tinham sangue de guerreiros. Ela diz que também já encontrou alguns dragões em sua vida, mas os dragões da terra eram os mais recentes. Após isso, finalmente Kumoko consegue sair do labirinto, porém logo se depara com um forte que guardava a entrada, e por não aguentar mais ficar presa em lugar nenhum, ela destrói tudo com seus novos poderes. Assim ela chega a uma floresta e percebe uma cidade próxima. Contudo, Kumoro fica com medo de ir até lá e ser tratada como um monstro. Por isso, a aranha procura entre suas evoluções uma que a fizesse ter a aparência de humana. Dessa forma, ela descobre sobre a evolução de Arachne, que daria a ela um torso humano, o que em sua visão já era o suficiente para apaziguar os humanos. Então ela foca em conseguir a tal evolução, e nessa hora, Kumoko sente uma forte dor de cabeça, que era sua mãe aranha a chamando de volta para o labirinto, através de uma técnica de controle mental. Porém, Kumoko resiste àquilo, graças à habilidade de unificação de heresia. Distante dali, Shun conhece o líder dos elfos, o chefe Potimas, em uma reunião com seu pai, o rei e os seus irmãos, onde vemos que enquanto Sirius queria que Shun fosse logo para a guerra, Leston era mais cauteloso, e Potimas concorda com a visão de Leston, dizendo que o atual rei demônio era muito mais poderoso que os outros, além de estar cercado por generais tão perigosos quanto ele, de forma que era aconselhável descobrirem mais antes de mandarem Shun para a guerra. Potimas também avisa ao novo herói que agora que ele herdou esse título, o rapaz passaria a ver mais os membros da religião da Palavra de Deus, e alerta Shun para não confiar muito em Dustin, o pontífice da ordem. Em paralelo, Su e Katia estão conversando, quando Hugo surge e a sequestra. Já Kumoko é atacada por diversos parentes, inclusive as gigantescas Ark e Taratek, e 3 Taratex maior, mas se livra de todas elas criando armadilhas, mostrando como tinha ficado apelona em comparação com as outras aranhas. E aí a mãe aranha tenta novamente usar o controle mental para levá-la de volta ao labirinto, e mais uma vez aquilo não funciona. Só que Kumoko percebe que aquela ligação era uma via de mão dupla, e manda suas mentes paralelas atacarem a mente da mãe. Mais tarde, Kumoko vê uma família sendo atacada, e resolve intervir ao ver que eles possuíam uma criança. E assim que derrota os malfeitores, ela vê que a bebê era uma reencarnada chamada Sophia Karen, que na vida passada foi Negishi Choco, percebendo que ela também era uma meio vampira. E vendo a aparência da garota, Kumoko fica com bastante inveja por ter renascido como aranha, enquanto ela renasceu com a beleza vampiresca, e por isso vai embora sem saber mais sobre a família da menina. Na floresta, a aranha encontra um grupo de elfos, que se preparavam para lançar um outro ataque contra a carruagem da família de Sophia, percebendo que apesar da beleza, ela tinha grandes problemas. Dali, nós vamos até o Castelo Real, onde Su finaliza o rei Midas, e coloca toda a culpa em Shun, pois ela estava sendo controlada por Hugo. E aí, nessa hora, descobrimos que Sirius estava trabalhando com um vilão para dar um golpe e assumir o trono de Analate, e também que a reencarnada misteriosa era Sophia, que já tinha crescido. Assim, entendemos que existiam duas linhas do tempo, e que tudo que estava se passando com Kumoko era no passado. E aí, Shun consegue fugir do castelo com a ajuda de Philimos, Hyrins, Leston e Anna, a empregada meio elfo que cuidava dele desde pequeno. E assim, ele descobre que a igreja também estava envolvida no golpe, e nomeou Hugo como novo herói. Logo, o grupo de Shun é encontrado pelos rivais, e Leston entrega ao irmão uma poderosa espada que era passada na família real de geração em geração, ao mesmo tempo em que Sophia finaliza Potimas no castelo. Então Katia surge atacando Shun, pois assim como Su, ela também tinha sofrido lavagem cerebral, só que a moça resiste ao feitiço, e se finaliza antes que possa ferir Shun. Desesperado com aquilo, o herói usa o novo poder que adquiriu para reanimá-la, ao mesmo tempo em que livra a moça da lavagem cerebral. Nesse instante, Sophia chega até eles, se mostra muito poderosa, e por sorte, Faye terminou a sua evolução bem a tempo, e surge para resgatar o grupo de Shun. Desse jeito, descobrimos que Sophia estava trabalhando secretamente a serviço de Ariel. De volta ao passado, vemos que a Aranha-Mãe cortou a conexão das mentes paralelas, saindo do labirinto para atacar Kumoko. Por sorte, a pequena consegue se teletransportar na hora em que iria receber um poderoso golpe. Desse jeito, Kumoko termina novamente debaixo da terra, onde se vê cercada por 5 Arquitaratex e um exército de aranhas menores. E aí, Kumoko logo derrota todas as suas irmãs menores, e enquanto foge das Arques, ela se depara com um misterioso boneco-aranha de vários braços, percebendo que aquele deveria ser o trunfo da Aranha-Mãe. Esse ser se mostra bastante difícil de vencer, e Kumoko é obrigada a voltar ao nível cheio de lava para conseguir escapar. Lá, ela decide devorar as Ark e evoluir mais uma vez, antes de prosseguir. Já no presente, o grupo de Shun decide interceptar a mancha do exército de Hugo até a Vila dos Elfos, passando pelo grande labirinto de Elrow. De volta à aranha, ela evolui para Zanahoroa, tornando-se uma espécie única no mundo, e adquirindo a imortalidade. Em seguida, a administradora D entra em contato com ela para felicitá-la pela conquista, e como prêmio resolve contar algumas coisas para a aranha, como o fato dela realmente
realmente ter sido finalizada no Japão. A voz também conta que Kumoko e os demais estudantes haviam sido finalizados por um feitiço do Rei Demônio e dos heróis anteriores, que acabou escapando para a dimensão deles, atingindo a sala na qual estavam. Ela ainda fala que foi a criadora do sistema em que aquele mundo se baseava, e sobre o fato de que talvez o feitiço tenha sido atraído para aquela sala, justamente por ela ser uma das 26 alunas da classe. Então, ficamos sabendo que para alguns, os administradores que comandavam aquele mundo eram vistos como inimigos, e tanto o Rei Demônio quanto o herói poderiam ter sido persuadidos a finalizá-la. A administradora também conta que dos 26 estudantes, ela foi a única que não reencarnou, por isso haviam 25 reencarnados, mas não revela sua verdadeira identidade. Após isso, ela desliga a ligação, e nós seguimos para o grupo de Shun, pedindo ajuda de Goef para chegar ao labirinto, só que o homem recusa, por medo de colocar a sua família em risco. No entanto, Basgaf, o pai dele, o chama de covarde, e se oferece para ajudá-los no lugar do filho. Nessa hora, também é revelado que Fei agora podia se transformar em uma forma humana, com o mesmo rosto que ela tinha na vida passada, e a moça era a única que tinha obtido essa habilidade. Assim, vemos o grupo tentando escapar dos soldados imperiais, entrando no labirinto através de uma passagem que ficava embaixo d'água, enfrentando dragões d'água no caminho. Já Kumoko finaliza um dragão d'água enquanto estava pescando, e em seguida derrota o boneco aranha, sem grandes dificuldades. De lá, vamos para Balto, mostrando a sua preocupação em atravessar o território das aranhas, e Ariel fala que todas elas são suas crias, por isso elas iriam obedecê-la. E ela se lembra da época em que existia uma que era bastante rebelde. Dessa forma, o exército demoníaco começa a marchar em direção à Vila dos Elfos. Em paralelo, o grupo de Shun faz uma pausa após enfrentarem os perigos do labirinto, e Basgaf conta sobre a doença do labirinto, que enfraquecia a mente de quem passasse por ali, e também sobre o monstro pesadelo do labirinto. O cara conta que já o encontrou uma vez, e que essa criatura tinha hábitos estranhos, pois se você não atacar primeiro, ele te deixa partir em paz, e até mesmo cura suas feridas caso precise. Basgaf também fala que o ser já causou grandes incidentes fora do labirinto, assim como já salvou diversas pessoas. E a essa altura todos já sabem quem o pesadelo do labirinto é, né? E além do pesadelo, existiam os vestígios do labirinto, que eram crias dos monstros original, que agiam da mesma forma. Logo, o grupo prossegue com o caminho, e é atacado por um dragão da terra, a quem após muito trabalho em equipe, Shun derrota com o poder da luz sagrada, e isso dá a ele o título de matador de dragões. A seguir, o grupo topa com os vestígios do labirinto, que falam para o herói sobre o fim de tudo, e vão embora sem atacá-los. Então eles finalmente conseguem achar a saída do lugar, ao escaparem pelo buraco que a Aranha-Mãe tinha feito para ir atrás de Kumoko. Já a Dona Aranha é atacada por Ariel, e percebe que a raça da Rei Demônio era Taratek original, e temendo um novo ataque ainda mais poderoso, ela começa a pensar em formas de vencer a morte, considerando mandar a sua alma para o outro corpo. Assim, após se regenerar, Kumoko passa a viver na floresta nos arredores de Sariela, nos domínios da família Karen, impedindo mais ataques à bebê Sofia. Lá ela também ganha a fama de ser uma besta divina, passando a realizar diversas tarefas, inclusive curando um menino com câncer, e recebendo uma maçã como recompensa. Dessa forma, ela recebe o nome de Pesadelo do Labirinto, ficando bastante famosa na região, inclusive entre os elfos de Potimas, que eram quem estavam por trás das tentativas de assassinatos contra Sofia. Já o grupo de Shun chega finalmente à Vila dos Elfos, enquanto a igreja e os demais se preparam para o ataque. Em paralelo, os líderes mundiais percebem que o Pesadelo do Labirinto estava atrapalhando seus planos, ao mesmo tempo em que Kumoko reflete que antigamente Ariel também tinha um status de besta sagrada, e conforme o tempo se passa, Kumoko passa a ser venerada pelos moradores locais. No presente, o grupo de Shun chega até a Vila dos Elfos, descobrindo que Potimas ainda estava vivo de alguma forma, e que ele era o pai de Filimos. Aí Sensei logo leva o grupo aos demais reencarnados, e ficamos sabendo que eles basicamente eram prisioneiros ali, de forma que Shun e os demais passam a desconfiar das intenções de Potimas e de Filimos. No passado, o rei de Ots manda uma carta para John Karen, o pai de Sofia, pedindo que ele entregue a besta sagrada por conta dela ter destruído o forte deles ao escapar do labirinto, e o homem fica ultrajado com o pedido. Nessa hora, Potimas chega e avalia a bebê Sofia, achando que Ariel tinha enviado a besta para proteger a menina. Enquanto isso, Kumoko percebe que a Aranha-Mãe estava bem enfraquecida e a finaliza de vez, mas acaba perdendo uma de suas mentes paralelas no processo. Um tempo depois, um diplomata de Oats é enviado para levar Kumoko até o reino, mas ela se recusa e foge. Mais tarde, o administrador Jiri de Stodias vai até a aranha com dois pedidos. O primeiro era que ela parasse de atacar Ariel, e o segundo era para que ela se afastasse dos humanos, vivendo secretamente, ou aquilo poderia causar graves consequências. Em relação ao primeiro pedido, Kumoko reflete que nunca atacou a Rei Demônio, e que aquilo deveria ser trabalho da sua mente paralela perdida, de forma que ela não tinha mais o controle sobre o que a entidade fazia. Em relação ao segundo pedido, Kumoko diz que não faria aquilo, pois tinha visto o que aconteceria no futuro, e não poderia ficar parada, por isso ela continuaria intervindo. E ao escutar isso, Jiri de Stodias aceita as respostas dela e vai embora. Nesse instante, a aranha é atacada pelos homens do diplomata de Oats, e os finaliza, se vingando também do cara. Contudo,
Contudo, isso causa uma grande dor de cabeça para John, já que por isso Oates declara guerra contra Sariella. E para piorar, os caras tinham o apoio do Império Rezen e do Sagrado Império de Aleios. Percebendo a besteira que tinha feito, Kumoko então decide entrar na guerra para ajudar a família Karen. Já na Vila dos Elfos, enquanto Hugo avança com seu exército, Philemus reflete sobre quando chegou àquele mundo e percebeu que tinha uma habilidade chamada Lista de Alunos, onde podia ter um breve vislumbre do futuro deles. Nessa lista, a mulher era capaz de ver quando eles iriam morrer, percebendo que a maioria dos estudantes iria partir antes dos 20. Por isso, ela pediu ajuda para o pai e passou a prendê-los ali na vila, para impedir esse destino de se cumprir. Mais tarde, conhecemos Kunihiko e Asaka, dois reencarnados que tinham se tornado poderosos aventureiros, e Philemus resolve contar aos ex-alunos sobre o porquê de tê-los prendido ali. Ela também conta que naquele mundo existiam seres chamados de administradores, e que os elfos os consideravam deuses e os viam como inimigos. Tudo por conta de uma lenda que dizia que os deuses caçariam os reencarnados em busca de seus poderes. Philemus também fala que Sophia estava do lado dos administradores, assim como Hugo, que estava sendo apenas manipulado, e Yuri, que estava sendo mentalmente controlada. Em seguida, o grupo de Shun considera o fato de terem mais reencarnados lutando ao lado dos administradores, e resolvem que ajudariam os elfos protegendo os círculos de teletransporte que davam acesso à vila, que era protegida por uma barreira mágica. Só que ao fazerem isso, eles se encontram com Shinobu, um outro reencarnado, que causa uma explosão e destrói os círculos. Nessa hora, a mulher de branco surge, acabando com a barreira mágica e expondo a vila aos ataques do exército de Hugo. Assim a batalha começa, com Philemus sacando a lista de alunos e vendo que Hugo seria finalizado. E aí, mesmo com dor do coração, ela vai enfrentar o aluno que portava uma espada mágica, que o permite anular os feitiços rivais. Além disso, o rapaz contava com a magia da luxúria, que lhe permitia controlar as pessoas, e a da ganância, que roubava as habilidades das suas vítimas finalizadas. E esses dois poderes eram derivados dos 7 pecados capitais. E aí, por algum motivo, Yuri se intromete na luta e ataca a professora, que revida com uma flechada nas costas da moça. Debochando daquilo, Hugo parte para cima de Philemus, mas acaba preso em uma barreira que sugava todo o ar ao redor. No entanto, ele é salvo por Sophia. Dessa forma, os dois juntos conseguem derrubar a professora, e quando Hugo está prestes a finalizá-la, Shun surge e a salva. Então voltamos no tempo, para ver Kumoko participando da guerra Oates Sariella, do lado dos Sariellenses. Já Ariel detona um dragão da terra ancestral chamado Gakia, no grande labirinto, mas ela percebe que algo estava estranho. É então que Julie de Stodius surge, dizendo que a parte da aranha Kumoko estava consumindo a alma de Ariel, de forma que as duas se tornariam uma só, e vemos que aquela era a parte que Kumoko não tinha mais controle. Após perceber que realmente estava começando a mudar, Ariel é levado ao campo de batalha por Julie de Stodius, para que pudesse derrotar Kumoko. Contudo, ao enfrentar a aranha com seu grande poder, ela resiste bravamente, até que Julius, ainda criança, se intromete na luta. Aí, Ariel se aproveita da intromissão para acertar uma poderosa magia na aranha, que anulava sua imortalidade. De volta ao presente, mesmo com o apoio dos amigos, Shun dispensa todos eles, assim como Hugo dispensa a ajuda de Sophia e seus soldados, tudo para que os dois possam tirar um x1 sem intromissões. Rapidamente, Shun se mostra superior, vencendo o confronto, e Hugo pede ajuda de Sophia, mas ela recusa, dizendo que ele já tinha cumprido seu papel. É então que ela convoca Merasophis, o comandante do 4º regimento do exército demoníaco, e revela que tudo aquilo não passava de distração, pois enquanto os elfos estavam lutando contra os imperiais, o exército de demônios atacaria de surpresa. E decidido a frustrar os planos dela, Kunihiko e Asaka vão lutar contra Merasophis, enquanto os demais enfrentam Sophia. Contudo, a vampira era forte demais e acaba derrotando a todos. Kunihiko e Asaka, que tinham derrotado Merasophis por conta dele ser uma cópia do verdadeiro, retornam à luta, e antes que Shun possa lançar um novo ataque contra Sophia, Roth aparece demonstrando seu imenso poder. Assim descobrimos que ele era Sasadima Kiyoya, um grande amigo de Shun na outra vida, e que agora era o comandante do 8º regimento do exército demoníaco. Ele diz que não entendia o porquê dos colegas estarem lutando do lado dos elfos, pois os seres eram um perigo para o mundo, e Shun rebate, falando que tudo que os administradores pudessem ter falado era uma mentira. Só que Roth não quer saber do que ele tem a dizer, e convoca os seus soldados que estavam escondidos. Porém, nessa hora, uma tropa de elfos surge, trazendo poderosas máquinas que foram construídas em segredos por Portimas, que eram imunes aos poderes dos dois vilões, e logo elas lançam um ataque arrasador contra os rivais. De volta a Kumoko, vemos que ela sobreviveu ao ataque, graças a transferir a sua alma para um dos ovos que ela mesma tinha colocado. E aí a aranha comemora o fato daquilo ter funcionado, e aproveita para evoluir, se tornando a Arachne que tanto sonhava. Em seguida, os demais ovos eclodem, dando vida aos vestígios do pesadelo. Já o grupo de Shun presencia Roth e Sophia enfrentando as máquinas de Portimas, e o herói tenta atacar a garota, mas é impedido por Roth, que revida brutalmente e acaba finalizando Anna, que tentou proteger Shun. Então, o vilão diz que não queria ter feito aquilo, e o herói usa seu poder para trazê-la de volta. Por isso, o tabu dele chega até o nível 10, revelando os segredos do mundo.
Nessa hora, Hugo tenta atacar Sofia de surpresa, mas a vampira se defende muito bem. É então que a mulher de branco surge, e todos a chamavam de Wakaba por conta da sua aparência. Desse jeito, voltamos no tempo para ver que Kumoko havia adquirido o torso humano, e que seu rosto era o mesmo de Wakaba na vida anterior. Ao mesmo tempo, Potimas e os seus elfos atacam a mansão da família Karen, e descobrimos que o objetivo do cara era sequestrar a bebê e levá-la para a Vila dos Elfos, assim como havia feito com os outros reencarnados. Contudo, ao ver que ia perder a casa, Joe entrega a filha a Berosofis para que ele a proteja, e o cara tenta fazer de tudo para cumprir a promessa, mas acaba gravemente ferido. Se vendo sem outra opção, a bebê Sofia então morde o cara, o transformando em vampiro, para que assim ele tenha a força necessária para defendê-la. No entanto, por mais que tenha ficado forte, ele não é páreo para Potimas, que o tira de combate e resolve finalizar a bebê Sofia por ela ser uma vampira, e vampiros eram um mal no mundo. Porém, antes que ele tenha tempo de fazer isso, Kumoko aparece e a protege, iniciando uma luta contra o líder dos elfos. Após um tempo de combate, a aranha percebe que não era páreo para o cara, descobrindo que na verdade ele era um robô, sendo que era justamente por conta daquele tipo de tecnologia que aquele mundo estava à beira do caos. Sem esperanças de vencer, Kumoko é salva por Ariel, que surge subitamente e destrói o robô Potimas, prometendo que um dia faria aquilo com o corpo real dele. Dessa forma, a Rei Demônio propõe uma trégua à aranha, pois como tinha se fundido a uma de suas mentes paralelas, Ariel tinha perdido a vontade de lutar contra ela. E encerramos a temporada vendo que as duas se tornaram aliadas, da mesma forma em que Berosofis e Sofia, que rumam para o território demoníaco juntos, prometendo salvar o mundo da tecnologia destruidora de Potimas. Fala galera, algum de vocês haviam percebido que Kumoko e a mulher de branco são a mesma pessoa? Me contem nos comentários. E se uma IA saísse do controle e transportasse todo mundo para um mundo de fantasia, o que você faria? Quer saber o que It vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.